A XP sabe que no day trade cada clique conta e que a rapidez pode ser algo determinante. E quando esse é o tema, somos referência em performance. Nosso servidor está a poucos metros do servidor da B3. Se você é um trader que sabe a importância de cada milissegundo e que cada clique é essencial, chegou a hora de descobrir uma novidade, pois quem clica sabe. Conheça o Flash Click, ainda mais rapidez para a sua performance. Clique, entre em nossa lista e seja um dos primeiros a operar com essa novidade. Esse é o Mapa Mental, meu nome é Guilherme Cardoso e vamos para mais um episódio top dessa segunda temporada. E hoje eu vou conversar com um cara que viveu picos e vales. Na verdade, todos nós vivemos picos e vales, né? Mas ele viveu um pico bem íngreme e duradouro. E um vale que foi de uma vez só, sabe aquela queda brusca? Eu converso hoje aqui com Leandro Dequecque. Leandro Dequecque, conhecido como Ross, né? Iniciou sua carreira em 2005 como trader independente e em 2014 obteve a certificação de analista de investimentos CNPI e ao longo de sua trajetória consolidou-se em diversas corretoras de valores no Brasil. Atualmente faz parte do time de analistas do Grupo XP, e que time, hein, meus amigos? Onde se dedica a operações de day trade, à elaboração de carteiras de ações e ao desenvolvimento de estratégias automatizadas, utilizando o Price Action, a ação do preço, como base operacional. Ross, meu querido amigo, que eu tenho a honra de conhecer aqui na XP e uma admiração muito grande, seja muito bem-vindo ao Mapa Mental. Muito obrigado, agradeço aí demais o convite e reitero o mesmo para você, já falei isso para você em outros momentos, mas é uma honra ter te conhecido. Como eu falei, às vezes vale a pena a gente conhecer várias pessoas que não são tão, que não acrescentam tanto na nossa vida, mas as poucas que fazem, elas pagam todos esses stops ali, eu acho que é assim que a vida é. Muito bom, cara, eu gosto muito desse conceito que você traz, né? Da gente tomar pequenos stops e no meio desses stops nós acabamos que encontrando alguns grandes gains, né, cara? Exatamente. E é assim que funciona no trade e na vida. Irmão, tá preparado, cara? Bora, vamos lá, não vai me fazer chorar aqui, hein? Você sabe que o Mapa Mental é um programa que normalmente a gente chora, né, velho? Vamos lá. Vamos lá, cara. Em primeiro lugar, eu quero começar bem do começo contigo. Eu quero entender quem foi o Leandrinho, o Ross quando criança. Eu quero entender um pouco mais da sua origem, da sua infância. Pô, Gui, por essa eu não esperava, hein? Olha que legal, mas assim que é bom. Cara, eu acho que eu tive uma infância muito boa, cara, né? Do ponto de vista... Você nasceu aonde, cara? Eu nasci aqui em São Paulo, mesmo. De brincar na rua, eu acho que eu vivi muito... Eu estava meus pais falando, hoje é perigoso brincar na rua, mas assim, eu tive uma infância na rua, né? De jogar bola na rua, de passar o dia inteiro fora... E esconde-esconde, pega-pega, aquelas brincadeiras realmente de moleque, mas de passar... Foi molecão mesmo. Molecão mesmo, de se estourar inteiro e... Arrancar a tampa do dedão do pé jogando bola. E se estourar, chegar em casa todo machucado, tomar banho, arder, enfim, a mãe tacar metiolate, você gritar e aguenta aí que daqui a pouco passa, enfim, enfim. Acho que uma infância muito boa, né? Eu vim de uma classe média baixa, eu diria. Nunca me faltou nada na vida. Eu sempre tive boas referências em casa. Eu tenho um irmão que é 1 ano mais velho do que eu, então, obviamente, a gente cresceu muito brincando junto. E ele foi, de certa forma, um espelho em bons momentos da minha vida. Talvez o cara com o qual mais briguei na minha infância, o que é natural, hoje é o meu melhor amigo, né? Então, meu parceiraço. E a única pessoa que pode falar mal dele sou eu, né? Então, acho que eu tive uma estrutura familiar realmente muito boa. E é o que eu tento trazer isso de volta, mas eu tenho boas lembranças, cara, boas lembranças, até ver a minha família começar a prosperar um pouco mais, enfim. Eu acho que isso, quando a gente está passando por isso, Gui, a gente não percebe o valor que tem, na verdade a gente nem liga muito. Quando a gente é jovem, aquilo que meio é o seu normal, né? E cada um tem a sua realidade. E hoje, né, já um pouco mais maduro, já pai, né? Eu olho e eu falo, cara, você consegue voltar lá atrás e refletir um pouco sobre isso. Não foram só acertos, obviamente, tive problemas em casa, meus pais se separaram, obviamente, tivemos turbulências, como todo mundo tem,
Mas eu lembro, eu tenho boas memórias. A minha família, principalmente do lado ali da minha mãe, é muito próxima até hoje, né? E eu acho que a força da família é algo que a gente vê menos hoje em dia, até por conta do mundo que a gente vive, mas é muito importante para criar o seu caráter, para você ter um porto seguro, para você ter uma referência. Às vezes, todo mundo tem problemas, né? Mas a hora que tem os almoços em família, parece que tudo aquilo desaparece, você tem estabilidade. Acho que a palavra que eu deveria usar é estabilidade. Mesmo com momentos, né, de turbulência, a estabilidade estava presente nesse eixo familiar. Então, essa é realmente a memória mais forte ali que eu tenho, realmente da minha infância, né? Muito bom. Brincar bastante, muitos amigos, aliás, amigos que eu tenho até hoje. Ah, é? Você tem bastante amigos Eu de tenho infância? amigos eu devo ter hoje uns 8 a 10 amigos, vou acabar esquecendo algum, com mais de 40 anos de amizade, né? Caraca, então, assim, eu tô com 45, desde os 5 anos, 6 anos bem, ali. pô. 4.5 turbo? 4.5 turbo, né? engana bem, né, Gui? A cara de molecão engana bem. E eu acho que eu também sou muito grato por isso, porque é uma outra família, não aquela família que você nasceu, mas uma família que a gente veio crescendo junto. Eu acho que do mercado financeiro deve ter um só, que acabou indo um pouco pressado, mas depois de mim, e cada um seguiu tua área, mas a gente é amigo até hoje, né? Uns estão fora de São Paulo, uns estão fora do Brasil, mas aquela coisa, grupos de WhatsApp, enfim, a gente se fala todos os dias, né? Quinta série eterna, aquela brincadeira que como a gente ainda era criança, então são essas coisas que eu guardo, a questão familiar, isso que eu também acho que é minha família, mas aquela família que eu escolhi, né, para a vida, e não aquela que eu nasci, isso andando junto, então acho que isso forma uma base, assim, de sustentação muito grande ali para passar por tudo, né? Você sabe que eu estava refletindo esses dias sobre isso, cara. Para mim, essas coisas simples da vida, elas são o extraordinário. Esse é o verdadeiro extraordinário da vida. E quando a gente normatiza o extraordinário, a gente começa a se perder. Quando a gente, é o que você falou mesmo, cara, a vida passa, as coisas passam, a gente não dá o devido valor quando essas coisas acontecem. E com a maturidade, com o cabelo branco na cabeça, a gente vai olhando para isso com mais, né, acuidade, com mais cuidado. Então, quando a gente começa a achar que o extraordinário é normal, a gente começa a se perder, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, cara? Então, foi muito legal você trazer isso. É exatamente isso, Gui. Eu achava que era normal, né, ter isso. E não é, cara. Não é. Realmente não é. E hoje, a gente está mais velho, né, eu tenho responsabilidades na vida, como pai, enfim, como homem da casa. E eu tenho pouco tempo para ver meus amigos, obviamente. Então, Gui, eu não perco uma chance, cara. Se eu tiver a oportunidade, né, de ter 10 minutos com um desses meus irmãos, eu vou ter, cara, entendeu? Abro mão de sair de qualquer coisa, cara, porque eu vejo que esse tempo vai ficando cada vez mais restrito, porque você tem obrigações a fazer, você tem coisas a cumprir ali. A vida adulta nos cobra bastante. Exatamente. Às vezes dá saudade, né, de ser adolescente, de ser mais novo, né, porque você tem menos responsabilidades, tudo é muito diversão. E isso para quem teve algo a lembrar desse jeito. Essa história não é igual para todo mundo, né? Todo mundo tem seus momentos difíceis e às vezes isso acaba que toma conta de boa parte da nossa vida. Então, quando você começa a ter uma noção de dualidade, conseguir comparar essas coisas, quando você está mais maduro, e aí sim você dá a cara do que eu tive ali. Valor. Exatamente. Falando em saudade, tem algum momento assim na sua infância, na sua adolescência, pré-adolescência, enfim, nessa fase de formação que você lembra, um momento positivo, que você lembra e que te trouxe um ensinamento muito grande, que você carrega consigo até hoje? Cara, tem muitas coisas que eu lembro do meu pai, cara, meus pais, bom, já falei que meus pais se separaram e eu nunca, não vou falar que ele foi um pai perfeito, porque não foi, errou pra caramba, e foi distante, talvez pelo momento, talvez pela vida adulta que a gente está falando aqui. E eu realmente senti falta em alguns momentos dele. Mas ele sempre deixou algumas pílulas de conhecimento para mim, pontuais, que na hora eu não conseguia entender, não dava nem bola, mas é que ele vai passando, você vai digerindo. Talvez a melhor delas, a mais valiosa foi procure aprender com os meus erros. Ele falava, para você não repeti-los. E tenta guardar aquilo que eu consigo te entregar de bom. E, cara, na hora você é moleque, cara, você não sabe o que ele está falando. Não assimila, você não tem nem ideia. Fala, ok, né?
E se acaba que meu pai foi um cara muito rígido, né, muito duro, com as punições e tudo mais, coisas que hoje talvez inconcebíveis, enfim. Mas eu acho que esse é um highlight, assim, né? Eu não vou falar da minha mãe, porque minha mãe é tudo, né? Ela sempre deu aquele alicerce, muito amor e tudo. Mas meu pai foi um cara que eu acho que ele errou muito como pai, cara. Né? Mas eu tô pegando um lado bom aí. Sim. Que... Tentando acertar, ele errou muito. Exatamente. Provavelmente foi tentando acertar, nunca foi querendo ser um cara, né, escroto, nem nada disso. Mas é um cara que tinha outra vivência, outra forma, muito, muito rígido mesmo, Gui, coisa que hoje, assim, pô, é um absurdo. Porém, eu acho que esse ensinamento que ele me deu é algo que eu tento levar. E, de fato, eu tenho plena convicção que eu sou um pai muito melhor do que ele foi. Entende? Por aceitar muito disso. Né? Se por um lado, às vezes, eu me... Fico até emocionado, velho. Se por um lado eu me cobrava um pouco, né, dessa falta e tal, tem algo muito maior. Eu consigo ser um pai foda hoje. E eu sei que eu sou, né, pro meu filho. Eu percebo isso nele, né? Ele tem só 6 anos ainda, mas claramente a forma que ele interage comigo, a forma que ele troca comigo ali, é muito positiva. Então, eu acho que a vida é isso, né, cara? Sim. É crescer nos momentos doloridos, enfim. Então, acho que esse foi um grande ensinamento. É uma saudade que eu tenho, né? De querer poder retroceder naquele momento e ter feito mais em relação a isso. Né? Mas acho que esse é um baita highlight ali que eu guardo comigo, cara. Caraca, velho. E o que o Leandrinho queria ser quando crescer? Cara, comecei querendo ser veterinário. Veterinário? Olha só, eu lembro de falar... E, aliás, meu filho, curiosamente, ele fala a mesmíssima coisa. Você sabe que a minha filha mais velha também, né? Gosta de animal. Eu acho que é por isso. A gente tem um certo carisma, né? Nem todo mundo gosta de animal, mas quem gosta, realmente gosta de verdade, né? E eu sempre tive isso desde pequeno. De, ver um cachorro na rua, já desde pequenininho, querer abraçar, enfim, aquela coisa, estar junto. Essa sinergia com animais eu sempre gostei. Então eu queria ser veterinário. E, cara, eu fiz muita coisa na minha vida, mas nada ligado à saúde animal, né? Apesar de sempre ter tido, né, pets em casa, cachorro, enfim, sempre tive cachorro a vida inteira. Eu acabei não indo para esse lado. Acabei indo para a área da saúde mais à frente ali, mas muito mais na parte humana. Você é formado em fisioterapia. Primeira graduação foi fisioterapia. De onde veio isso, Gui? Já que puxou gancho, para tentar fazer um link aí com o todo. Quando eu tinha por volta de uns 13 para 14 anos, eu descobri o jiu-jitsu. Eu sempre fui um cara muito ativo, muito do esporte. Fiz muita coisa, joguei futsal, joguei hand, futebol de campo, até vôlei e basquete joguei com toda a minha altura. Caraca, né? Que legal, cara. Mas, obviamente, eu acabei tendo um pouco mais de destaque no futebol de salão e no handball, né? Cheguei a jogar em clube e tal. Mas, assim, nada muito de estourar, até que um dia eu lembro, o primeiro treino de jiu-jitsu que eu fiz. E, cara, eu lembro de sair dali falando, cara, encontrei. Né? Parece que alguma coisa brilhou ali na minha mente. O olho ali, você sentiu algo diferente. E eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. E aí eu lembro que comecei realmente a treinar sério. Né? E essa foi mais ou menos a época, uns 13 para 14, que meus pais se separaram. E, cara, um adolescente, né, tem seu córtex pré-frontal pouco desenvolvido. A chance de eu ter feito, né, besteira na vida poderia ser grande, desequilibrado. E o jiu-jitsu, entre muitas outras coisas, né, segurança, enfim, uma qualidade de saúde forte, me trouxe estabilidade emocional. E eu fugi muito dessa cena da separação e colei de frente, né, na arte marcial, no jiu-jitsu. E acho que se tem um recado que eu gostaria de dar para todo mundo, né, acho que era esse: coloquem os seus filhos para fazer jiu-jitsu. Né? Ele traz para a gente muita coisa, né? Mas acho do ponto de vista de estabilidade, resiliência e segurança, que é o que acaba formando o nosso caráter. Lógico que tem outras coisas, estou falando da minha realidade, mas imprescindível. O esporte como um todo, né? O esporte como um todo traz isso. Que a arte marcial, ela traz algo além, para ter muita hierarquia, se aprende a perder todo dia. Você imagina você ir fazer um treino e todo dia você perder de alguém. Você ganha também, né? Uma lutinha ali, outra tal no treino. Mas você perde mais do que ganha. Muito mais. E você aprende a lidar com isso. E no começo é difícil, né? Mas com o tempo você vai perdendo tanto, você vai errando tanto que você começa a acertar e você entende que é um pouco de uma matriz da vida ali já. Né? Porque você vai bater cabeça em várias coisas na vida. Então acho que ele me ajudou muito a moldar o que foi na frente. Mas, de novo, na hora que eu passava por aquilo, eu não enxergava aquilo. Eu treinava porque eu achava demais, eu achava um tesão lutar. E além da descarga que dava, né, daquela energia que um adolescente, uma criança tem,
somente meninos em geral, porque você tem toda a questão hormonal ali, e é mais ativo, precisa dar aquela descarga. Então eu encontrei ali um ponto central, primeiro para fugir ou, né, sair daquele problema que estava tirando a principal estabilidade, que era a minha família, que estava passando por uma ruptura, e eu consegui focar em algo muito importante, né? O meu irmão acabou indo para um outro lado, ele acabou, enfim, tendo outros problemas ali de saúde, enfim. Mas eu acabei que eu me entreguei de cabeça para isso e foi uma baita sorte, porque eu era muito jovem para decidir se era aquilo real para mim, mas eu gostei tanto que aquilo tomou parte da minha vida e acabou que eu levei, eu falei, não, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então nessa época que eu tinha uns 16 anos, eu achava que eu ia ser, na época, um lutador de vale tudo, né? Não era MMA, virou um esporte, né, muito mais com UFC, regras e tal, era um negócio muito mais agressivo antes, mas eu tinha plena convicção que era aquilo que eu ia fazer. E bom, o tempo passou, 1, 2, 10, 12, 15, o tempo foi passando, eu continuei treinando, né, muitas competições, muitas eu perdi, algumas eu ganhei. E obviamente as lesões vieram, né? E obviamente eu tive que abandonar em algum momento essa parte aí da carreira como atleta de competição. E aí veio o que eu vou fazer. Agora eu vou tentar fazer o link, eu queria fazer o link com a minha profissão. Antes de você fazer o link, de entrar, né, na questão de quando você decidiu fazer fisioterapia, só fortalecer algo muito importante que você trouxe. Você viveu um momento de dor na tua vida, né, que foi a separação dos seus pais. Naquele momento você encontrou a canalização da energia no jiu-jitsu. Sim. Então você conseguiu transformar a dor em uma energia positiva propulsora, né, através do esporte. E conseguiu lidar bem com aquela situação por conta disso. Então é importante a gente pincelar essa parte da tua trajetória, da tua história, porque todos nós passamos por momentos difíceis na vida. E se a gente não tem algo a se apegar, algo positivo, a chance de nós cairmos na armadilha e acabar aqui vivendo problemas emocionais, até mesmo físicos, doenças físicas decorrentes desse desequilíbrio emocional é muito grande, né? Sim. Então é importante esse ponto que você trouxe. E é na dor, né, Gui? Só pode complementar aí, cara. Hoje, quando eu passo por uma coisa difícil, cara, eu dou um pouco... Eu chego a sorrir. Sabe por quê, cara? Porque eu sei que a hora que passar, a gente rampa, cara. Então Só, cara, na boa, acho que eu demorei 40 anos pra entender isso. Para entender isso. Para ter consciência. Porque às vezes, para ter consciência disso, né? Porque às vezes você passa por um negócio difícil, a hora que você tá passando, cara, é horrível, né? É turbulento, você às vezes não vê a luz do fim do túnel. Muitas vezes você reclama. Você reclama, você fala, pô, que merda, não sei o quê. E realmente é isso, é isso. Eu acho que faz parte também você dar essa desabafada. Mas eu levo, né? Se acalma, põe o pé no chão, porque você... E canaliza, é o que você falou, cara. Canaliza para algo produtivo, porque você vai estar pronto para aquilo, né? Então... é muito importante, cara. Legal. Aí, beleza, velho. Aí, você foi lá, foi pro esporte, foi pro Gil, foi para os campeonatos, machucou. Quando veio a fisioterapia? Vamos lá. Lesões sempre vêm. Quando você faz esporte de alto desempenho, lesões acontecem com uma frequência relativa ali, mais graves, mais brandas, mas enfim. Eu lembro que eu tinha saído do ensino médio e eu queria fazer uma graduação. Pô, o que eu vou fazer? Eu não sabia o que fazer, cara. Né? Eu já tinha meio que desligado um pouco aquela luz da veterinária, né? Sim. Apesar de eu ainda sempre gostar de animais. E falei, cara, o que eu vou fazer? Eu sou do esporte, fazer educação física. Falei, bom, pode ser. E como eu tinha tido uma lesão recente, eu falei, bom, quer saber? Cara, se eu fizer fisioterapia, primeiro, por ter uma lesão, eu vou conhecer bastante sobre ela. E segundo, cara, olha meu ambiente. Eu vou ter cliente para a vida inteira. Né? Legal. Porque eu conheço pessoas que são atletas e eu vou tratar dessas pessoas que são atletas para o resto da vida e vou conseguir, né? Então eu estava um pouco, né, nesse caminho, eu não sabia muito bem. Eu queria alguma coisa na área da saúde. Aí você fala, porra, por que você não fez medicina, né? Porque eu amarelei, na verdade, eu não sabia se eu era capaz ou não. Eu sabia que obviamente eu ia ter que estudar muito, mas eu queria continuar treinando, então, né, talvez um pouco de medo, um pouco de o que era mais fácil ou que estava mais encaixado com aquele meu momento. Enfim, e acabei que fui fazer a faculdade de fisioterapia, adorei, cara. Foi uma baita graduação, faria de novo, cara. Legal, né? Cara. Saí, me pós-graduei depois. Continuou ainda. Continuei, atuei um bom tempo. Logo que eu me formei, eu passei numa pós-graduação que era super concorrida e
E já logo no meio da pós-graduação comecei a trabalhar em hospitais grandes ali de São Paulo. Trabalhava em terapia intensiva, na parte de pneumologia e cardiologia. Negócio bem sério, enfim. Depois trabalhei com neonatal, um tempão ali, com UTI neonatal. Cara, incrível, mas não sou um cara muito delicado, né? E, obviamente, os bebezinhos ali precisam de um cuidado realmente muito delicado, mas adorava. Desafiador, gratificante, cara, assim, num nível que eu acho que nunca vou encontrar nada na minha vida que faça isso. Bom, eu lembro que eu estava no meio da pós-graduação ali, e um dos caras que eu tinha como referência ali, que era meu preceptor, ele chegou um dia chateado e desabafando, claramente, essa profissão não dá dinheiro, não sei o quê, é difícil fazer grana aqui, certo, tá meu pai, que investe no mercado de ações. Essa foi a primeira, né? Você imagina que eu tava correndo, era meu sonho, né? Seguir aquela carreira, fazer tudo certo. E, pum, veio um cara que você tinha como referência, que já estava na minha frente, obviamente. E eu falei, cara, pô, se o cara tá me falando isso, o cara que tá na minha frente, que é meu preceptor hoje, né? Veio o primeiro sinal de alerta. Eu falei, não, mas ainda assim, se me diferenciar, eu consigo. E de fato consegue, obviamente. Mas ficou aquela, né? Aquele input ficou bom. Acabei a pós-graduação, passou, comecei a trabalhar em hospital, e aí aquela coisa, plantões, vários, muitos, e feriados que você perde, finais de ano, né? O tempo foi passando, e aquilo começou a me incomodar um pouco. Eu falei, cara, e aí, vou fazer isso aqui quanto tempo? Na época eu tinha uns 20 alto, mais ou menos, 26, 27. E aquilo começou a me incomodar. Eu falei, peraí, cara, eu preciso olhar para um outro lado, porque se eu ficar aqui trabalhando dentro de hospital há muito tempo, primeiro que eu não ganho tanto a ponto de conseguir guardar uma grana absurda. Eu já sempre fui um cara poupador, sabe? De gastar bem menos do que eu consumia, do que eu recebia. E trabalhava pra cacilda, né? E trabalhava pra caramba, Gui, pra caramba. E aí, plantão à noite, plantão no outro hospital, saía de um, às vezes entrava no outro, que teoricamente não pode, mas você tinha que fazer grana. E aquilo eu comecei a olhar para aquilo e falar, cara, tem um problema aqui. Eu já enxergava um certo problema, apesar de ainda ser gratificante. E eu falei, cara, não dá para ficar nessa linha de hospital muito tempo. Eu preciso mudar. E aí, preciso mudar. Eu fui começar a direcionar meus esforços para a parte de postural, coluna, que é onde eu tive minha lesão na coluna. Eu falei, bom, eu tenho que ir para esse lado, porque aqui eu consigo, de repente, montar um consultório, consigo trazer gente para trabalhar meio autônomo, e aí sim eu consigo cobrar um ticket maior, né? E empreender, na verdade, é isso que eu estava fazendo. Na verdade, o que eu estava fazendo, né? Minha cabeça, bom, peraí, trabalhar aqui, CLT para os outros, só não é isso que eu quero. Eu vou ter uma vida curta, ou eu pivoto logo, ou eu vou ficar mais velho, e aí é cada vez mais difícil. Empreender na profissão. Empreender na profissão. Perfeito. E aí eu lembro que eu tive uma certa desavença com uma das minhas chefes ali. Não foi uma desavença, uma briga, mas foi uma falta de alinhamento grande, onde acho que hoje eu posso falar isso, né? Não estou mais na área. Mas imagina assim, tinha um paciente que estava há muito tempo na UTI, e eu vinha de um hospital público, né? Hospital escola, onde a gente tinha que preservar as vagas que estavam lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui lá foi fazer um protocolo para aquela pessoa melhorar. Ela já estava lá uns 10 meses entubada na UTI, e eu queria tirar ela de lá. Mesmo com, né? Por quê? Eu queria uma vaga, eu queria que ela saísse daquela condição, e nosso desalinhamento foi aí. Eu peguei um protocolo internacional para aplicar lá dentro. Eu vinha da academia e prática muito recente, e ela não concordou com essa minha atitude, né? E querendo manter lá, enfim. E tinha uma questão de girar e tudo mais, enfim, grana, né? Falando um pouco mais alto. E eu pedi as contas. Eu lembro que eu voltei para casa, morava com a minha mãe nessa época. Foi contra um princípio, um valor teu. Gigantesco, Gui. Eu voltei para casa, falei com a minha mãe sorriu. Ela falou, olha, filha, porque ela viu que tinha algo que tinha me ensinado positivo. E ela falou, se é isso teu coração está mandando, faço, né? Eu lembro, eu saí de um plantão de 12 horas no final de semana, no sábado para o domingo, na segunda-feira eu voltei lá e pedi demissão. E aquela coisa, pô, mas por quê? Lembro que eram 3 sócios na época, queriam que eu ficasse e tudo mais, e eu expliquei a situação, é um desalinhamento grande para mim, bom, resumi a minha história e pulei fora e falei, bom, ufa, saiu aquele peso, falei, bom, agora estou eu aqui. Você se sentiu bem com isso? Muito bem, Gui, muito bem. Por outro lado, eu não tinha renda, né? Imagina que eu saí, pedi as contas, fiquei sem renda. Sentiu bem e falou assim, caraca, e agora? E agora, exatamente, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei, primeiro, do mercado financeiro, que aqui lá atrás eu falei, nossa, eu guardava uma grana, mas tudo renda fixa. Mas já investia renda fixa? Só renda fixa, mas assim, cara, era irrisório. Eu acho que se eu tivesse grana para durar 2 meses ali, era o que eu tinha. Né?
Só que, obviamente, eu morava com a minha mãe e isso traz cara, se eu não tivesse isso, talvez tivesse preso naquela situação, né? Não teria conseguido sair. Se tivesse filho já, entendeu? Ia ser 10 vezes mais difícil. Refém da situação. E aí, bom, pedi as contas, voltei e falei, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar meu consultório. E aí, aquela coisa, consegui alugar uma salinha pequena, montei o consultório. Eu já tinha feito alguns cursos, né, da parte de coluna, reabilitação postural, enfim. Então já estava dando alguns passos muito leves ali naquele sentido. E aí montei o consultório. Bom, e aí montei o consultório e não existia mídia social, não existia YouTube, nem Instagram. Não tinha isso para você divulgar. E aí que eu fiz... Isso era que ano, mais ou menos? Cara, 2005. Tá, começo do... Por aí, 2005, 2006 mais ou menos. Perdão... 2004, acho que 2004 para 2005, foi quando eu comecei a entrar no mercado ali, tá? Eu lembro que calhou um pouco essas coisas. E aí eu lembro que nesse meio tempo eu montei o consultório, mas eu não tinha paciente, cara. Né? E aí falei pros amigos, falei pra família, aí sempre tem alguém machucado, né, cara? Então assim, comecei devagar, um outro, mas eu não tinha muita perspectiva. Aquilo lá foi andando, mas a passos muito lentos. Tá. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar em um outro período, numa agenda comercial, de uma empresa de representação ali, enfim, na indústria têxtil, tentando vender alguma coisa, e eu, cara, ia bem. Você estava paralelo ali. Paralelo, porque, Gui, a real, meu velho, eu estava desesperado, cara, entendeu? Hoje eu olho pra trás e falo, caraca, fui foda, cara, né, fiz aquilo, mas na hora, é aquilo que a gente falou agora há pouco, na hora você tá desesperado. Simplesmente vai, a dor, a água tá batendo na sua bunda, cara. Exato. Simplesmente vai lá e faz aquele troço acontecer, porque você tem que fazer. E eu não tinha muito a perder. Então eu falei, cara, vou começar a atacar tudo que é ponto. E aí vi uma rendinha daqui, a consultória estava indo, um pouco. E eu lembro que num final de semana, eu tinha ido viajar para a praia e eu conheci, né, um casal, onde... Ele era um casal que era amigo da minha namorada na época, enfim... E o cara falou que era trader. E, cara, nem sabia o que era isso. Né? Eu lembro que eu estava em Santos, vi... Cara, que você já foi direto pro trade, então. Não, o cara me falou, eu falei, o que é isso? Né? Eu opero no mercado financeiro. Eu não sei o quanto, não, um cara próximo a mim, nem conheço mais, eu vi ele essa única vez. E ele falou, eu moro 6 meses em cada lugar do Brasil, que eu opero aqui. Assim, eu não sei o quanto era verdade, o quanto era ficção daquilo, um pouco de exagero, mas aquilo foi a segunda pílula de mercado financeiro que veio. E eu lembro que eu voltei, imagina que eu estava numa situação onde eu estava tirando para todo lado, né, tentando, com o recurso que eu tinha na mão, me oferia alguma renda, e veio essa opção. E aí eu falei, cara, não é possível, está passando na minha frente de novo. Eu lembro que eu voltei, né, desse final de semana, e comecei a procurar alguma coisa sobre trade, investimento. Foi aí que eu mergulhei, horas e horas de pesquisa ali. A internet, obviamente, já existia nessa época, mas a gente não tinha o YouTube, não tinha... Tanta informação igual tem hoje. Esse volume grande. E eu dei sorte, cara. Acabei que encontrei pessoas idôneas. E eu lembro que eu logo fiz um curso de análise técnica básico. E eu lembro que eu saí desse curso com a mesma percepção de quando a primeira vez que eu lutei em jiu-jitsu. Caraca, velho. Encontrei. Juro pra você. Aquela cara. chama, né? Falei, bom, beleza. Calma, agora volta. Retrocede tudo. Agora eu preciso fazer algumas coisas. Primeiro, definir prioridades, porque eu estava fazendo um monte de coisa e não estava fazendo nada com entrega de 100%, porque quando você faz muita coisa, nada se entrega tudo, né? Quem faz tudo não faz nada. Né? Exatamente. E aí eu comecei a direcionar ali os meus esforços. Falei, bom, se eu quiser ir para o mercado financeiro, eu preciso fazer uma outra graduação, né? Só que teve um gap, eu não vou saber de precisar o quanto tempo teve entre eu comecei a operar lá em 2005, outubro de 2005 foi a minha primeira boleta. E eu peguei todo aquele ciclo de... Eu não fazia day trade, tá? Nessa época não. Tá. Até por a tecnologia disponível era bem pobre e tal. Era bem mais caro também. Eu não tinha grana, o custo, a alavancagem, nem se falava de minis, cara. Nem se falava de minis. Sim. Tá? Falava muito de ações. E eu lembro quando eu contratei o Profit, aquele Profit era o Profit diário. Ele só atualizava a base no final do dia com candles diários. Bicho. Então eu usava basicamente para fazer reposição e eu surfei aquele ciclo de alta com capital muito minúsculo, mas de 2005 até 2008 ali. Então eu surfei As coisas estão bem mais fáceis hoje, né? Bem mais fácil. Só que a barreira também ela é muito mais baixa. Isso às vezes é ruim, né, Gui? É mais fácil, sim, você tem recursos. O acesso é mais fácil. Só que o acesso é mais fácil, às vezes você chega só muito que isso é perigoso, cru. Você chega exato. muito cru ali, né? Mas enfim, né, misturei até um pouco os temas aqui, mas enfim, vamos voltar para essa transição. E eu lembro que eu comecei a operar, eu saí do hospital, montei meu consultório, trabalhava um pouquinho no comercial e soltava uma outra boleta, mas longas, né? Então eu vim surfando um pouco esse tempo, swing trade,
Swing and hold. Swing Né? and hold. Comprava topo, segurava e voltava a subir. É isso. Né? Vou falar a real, né? Eu não tinha muita noção, né? Mas simplesmente peguei um bull market e acha que você é bom, acha que é fácil, na verdade não é. Todo mundo tem aquela frase, né? Todo mundo é gênio no bull market, ou excelentes gestores. É isso, né? Então eu surfei uma onda muito boa. Com isso, eu só tive plena convicção que é aquilo que eu queria fazer para minha vida. E aí veio o crash de 2008, né? Subprime ali, enfim, obviamente eu tinha posições. A primeira correção que veio, você deve imaginar que eu comprei mais. Sim. E aí, cai mais. E aí eu lembro que eu estava com uma trolha gigante na mão. Nessa época, meu avô, finado, tinha me deixado uma grana. Investe aí meu dinheiro. E aí tomei um stop junto. Stopei uma posição grande ali. Grande não, foi um stop, normal, enfim. Mas foi posição, depois o mercado voltou tudo, enfim. Mas o que aconteceu ali? Eu lembro que estava no meio de 2008, igual a pandemia agora, começou aquela queda abrupta, o mercado deu circuit breaker. Tá. Eu não sabia o que era isso, não tinha nem para quem perguntar, cara. Você imagina, não tinha um chat, uma sala ao vivo igual a gente tem hoje. E ali foi meu primeiro choque do mercado, em achar que eu sabia tudo e realmente ver que eu não sabia nada. Eu lembro de ligar na Nelógica, cara. E falar, olha, eu quero o Profit RT, Real Time, né? Que eu vou fazer day trade. Bom, enfim, eu tentei recuperar aquela troca, porque eu vi movimentos muito grandes que eu via demorando, sei lá, um ano para fazer, meses, caindo em um dia. Eu falei, cara, o dinheiro está aqui, né? Foi salada, lambança, obviamente, só me machuquei mais, só serviu para isso. Mas eu saí com um grande aprendizado dali. Primeiro, que era possível operar na venda, cara. Primeira coisa, né, Gui? E a outra era que eu gostei do day trade. E eu precisava estudar muito mais aquilo se eu quisesse de fato conseguir fazer aquilo. Eu fiquei uns 6 meses fora do mercado. Estudando. Estudando, me recuperando um pouco daquele troço todo que eu tinha. Minhas posições ficaram ali, era Itaú, Petro, Vale, empresas boas, Você não vendeu, você permaneceu? Não, fiquei, tomei um estopão, parte eu estopei, reentrei, aí segurei e tal, mas obviamente o mercado perdeu, sei lá, 70% do valor. Sim, praticamente todos os papéis, uns mais, outros menos. Então foi o primeiro crash que eu passei. E ali ficou algo muito claro, né? Compre ao som dos canhões, né? Sim. E venda ao som dos violinos. Aquela analogia que o pessoal faz, mas é um pouco disso. E aí você começa a estudar um pouco mais os ciclos de mercado, enfim. E eu lembro que eu esperei até 2020, 2021, né, que veio a pandemia, com caixa, esperando o próximo crash. Eu tinha posições já, né, mas eu estava esperando esse, igual eu já estou esperando o próximo. Porque você viveu a experiência do primeiro. Exato, e eu sei que o mercado é cíclico. Nós teremos outros crashes, mini crashes, crashes grandes que vão daqui X anos, a cada 10 anos, enfim, não tem uma data para precisar. Os papéis entrarão em oferta. Isso, e aí você pode ver, o Buffett, esses dias aí, falou o quê? Estou ficando líquido, começou a zerar algumas posições, não tudo, ele não vai zerar todas as posições, mas ele começa já a fazer caixa. E por que é isso? Aprenda com os mais velhos. Minha avó me falava isso, minha mãe também, Gui, eu também não dava ouvido naquela época. Hoje, qualquer pessoa mais velha que for falar comigo, inclusive as mais novas, eu vou prestar muita atenção, cara, né? A gente aprende com todo mundo, Gui. A gente aprende. Então é isso, teremos outro crash, então eu estou pronto para ele. Então eu aprendi, primeiro, que eu tinha que estudar muito mais se eu quisesse fazer day trade, que eu gostava daquilo. Segundo, que é possível operar na venda e ganhar com isso, ou proteger-se da queda. E terceiro, o mercado é cíclico, cara, né? Agora já estou indo bem para o nosso lado de mercado. O mercado ele é cíclico e outros crashes virão. E é nessa hora, né, que você tem que procurar por pechinchas. Grava essa aí, galera. Isso vai acontecer de novo em algum tempo. Não é para assustar ninguém, não. Sim. Esteja pronto. A pior coisa que tem não é o mercado subir e você não está comprado. É ele cair e você não ter dinheiro para aproveitar. Exatamente. É muito mais difícil. Depois você assistir aquele movimento todo e falar assim, caraca, velho, eu não estava preparado para aproveitar. Exatamente. E aí é onde a gente faz os grandes ganhos no mercado. E é natural que o nosso cérebro procura uma certa confiança e segurança que não existe, ou certeza que vai continuar subindo. Então é difícil pegar, né? Não quer dizer que não vai cair mais, mas eu peguei eu não estava ainda no Grupo XP, mas tinha uma matéria que eu fiz durante a pandemia, não lembro exatamente o veículo, mas foi uma mídia grande, onde eu pedia para eu selecionar algumas empresas, né, que poderiam fazer, que poderiam ser interessantes naquele crash. Primeiro, até onde eu achava que ia, enfim, mas acho que isso é menos relevante do que o que eu achava que poderia vir com bons descontos. Cara, cravei ali, acho que as queridinhas todo mundo já conhece, né? Taesa, Itaú, Itaúsa, enfim, saneamento, Tirits, energia, enfim, tudo que a gente tem aí de segurança, Petro, Vale, enfim,
boas empresas. E vai acontecer no futuro. Acho que a gente tem que estar pronto para isso. Acho que esse aprendizado fica. E para a gente que trabalha com isso e vive o mercado todo dia, é saber que é nesses grandes momentos que a gente vai encontrar coisas para ficar para a vida e aumentar realmente a sua condição. E quando que você decidiu fazer a certificação de analista? Você decidiu fazer essa transição de trader independente para analista? Vamos lá. Em algum momento ali, eu decidi, antes de chegar nisso, né? Como que eu cheguei? Eu decidi que eu precisava fazer, eu ia trabalhar no mercado financeiro, Gui. Tá. Em algum momento essa chave virou para mim e eu falei, bom, agora eu preciso manter essa receita que eu tenho aqui, apesar de não ser muito, é o que me mantém e eu preciso me preparar para isso. Eu lembro que ficou... Você tomou a decisão de trabalhar de forma corporativa. Isso. Eu falei, eu preciso mesmo pivotar porque eu preciso de uma graduação. Tá. E eu vou fazer o quê? Economia? Falei, cara, muito nichado. Vou fazer administração? Administração é bem genérico e vai me dar base para empreender, vai me dar base, de repente, para entrar no mercado financeiro. Ou vou fazer estatística, né? Programação, apesar de não falar tanto naquela época, meu irmão é programador, então eu já tinha uma ideia, falei, bom, sou manjar de dados, estatística. Falei, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, vou fazer administração. Eu acho que eu amplio o meu leque. Imagina que eu estava vindo de uma mudança de carreira, atirando para todo lado, eu queria muito mais, conseguir abranger mais coisas para poder escolher uma hora e falar, bom, aqui, eu vou seguir nessa rota. E aí eu decidi, bom, quero fazer administração. E o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, que faculdade que eu vou fazer? Falei, bom, não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Não tenho uma remuneração tão grande, eu preciso fazer uma faculdade pública. E puta que pariu, estudar cursinho de novo, caramba, tô muito fora do tempo do mercado, como que eu vou lembrar? Né? Tá, os medos, pá. Lembro que eu tava num churrasco, e aí um garoto de 17 anos na época falou, pô, Leandro, nem me conhecia como Ross. Ô, Leandro, por que você não presta uma prova de bolsa no cursinho? Tem um monte e tal. Eu falei, é mesmo? Pra você ver, tava tão fora. Falei, beleza, voltei do churrasco, já me inscrevi. No dia seguinte, fiz uma prova, domingo eu voltei, era na quarta-feira da semana. E aí consegui uma bolsa de, sei lá, 60%, 70%, uma bolsa razoável. Para cursinho. Para fazer o cursinho à noite. Né? Então eu trampava de manhã num trampo, de tarde em outro, né? Fazia uma boleta ou outra eventualmente, e à noite eu ia pro cursinho. Não sei de onde que eu arrumava gasolina, né? Física, mas eu sei. Quando a gente tem fome, né? Da dor, cara. A dor alimenta a alma do ser humano. Né? Então, esse é o grande recado, eu acho. Né? O incômodo. Né? Tá ali, te cutucando, aceita aquilo e se mexe, cara, né? Ou eu sento, choro ou vou pra cima. Exato, não tinha muito o que fazer, já tava quase com 30 anos, né, Gui? Assim, começa a bater... Você já estava casado? Não estava casado, namorava sério, mas não estava casado, não estava com a minha esposa atual. E entrei, né? Aí você fez o cursinho. Aí fiz o cursinho, entrei e falei, bom, sentei, só molecada, né, 17, 18 anos, eu já 30 a mais ali. E aí foi uma época boa, porque eu encontrei 3 pessoas ali, né? Carol, o Jerônimo e o Vitor. Eu lembro deles até hoje. Por quê? Eram 3 pessoas que tinham mais ou menos a mesma idade que eu. Todos estavam na segunda graduação. Então meio que eu me encontrei um polo ali dentro daquele... Era um monte de gente super jovem que estava numa outra pegada, né? Até de se trocar ideia ali. Você encontrou uma tribo. Exatamente. E 3 pessoas fora da curva, inteligentes num nível... Não, a Carol entrou em medicina 3 vezes, USP, Unifesp, Santa Casa, entrou em tudo. O Vitor tinha acabado de sair da FE de Economia e estava querendo medicina. O Jerônimo tinha feito Bioquímica na USP e queria São Francisco Direito. Então, assim, ele, lutador também, faixa preta de Gil. Então, assim, o papo batia, eram pessoas que estavam querendo a mesma coisa, com o mesmo objetivo, fazendo cursinho junto. Cara, simplesmente a gente se conectou muito rápido, cara. E era coisa, né? Então era mais fácil pro cursinho, porque eu ia encontrar com eles pessoas que levavam a sério, que tinham mais uma ideia para trocar, a gente fazia um happy hour ou outro, mas no final de semana tinha prova para fazer, a gente ia junto e fazia, estudava. E eles eram muito mais inteligentes que eu. E o que é bom disso? Quando você está num ambiente que você está fora da zona de conforto, velho, só tem um caminho, é para cima, cara. Exato. Entendeu? Se você ficar num ambiente onde todo mundo está abaixo, né, de você não vai evoluir, cara. Você não vai evoluir. E fora a molecada, né? Que era jovem e tudo mais, que talvez não tinha a experiência de vida que eu tinha, mas que estava voando. E se eu olhasse, falava, não, preciso ir bem, preciso estudar, senão eu não vou entrar. E aí foi. E eu lembro que eu entrei, isso era de julho para final do ano, eu prestei a prova e eu fiz a imbecilidade, a molecagem, passei na primeira fase da FUVEST, chegou na segunda
Eu acho que eu fiquei em segundo ou terceiro da lista de espera. E por que isso aconteceu? Eu falei primeiro o que aconteceu, acho que foi um spoiler antes, eu devia ter falado antes. Era final de ano, e a primeira fase ela acontece antes de dezembro, geralmente outubro, novembro, Sim. e a segunda fase é geralmente em janeiro. E eu fiz a imbecilidade de viajar no Réveillon. Sei lá por quê, né? Enfim, fui curtir, cara. Né? Eu fui rápido, eu curti, voltei, nem apavorei muito, digamos assim, mas eu desconcentrei. E eu voltei, eu fiz a prova, fui razoavelmente bem, não fui tão bem porque eu não entrei. Né? Então foi um balde de água fria em mim. E eu fiquei ali. Né? Se não me engano, eu fiquei em primeiro ou segundo da lista de espera. Chamaram um e eu fiquei. Né? E engoli aquilo seco num nível... Primeiro eu me xinguei um monte, falei, como você é imaturo, exato, como você é imaturo, puta, como você foi moleque, custava esperar mais um tempo, enfim, passou. Isso você com você mesmo. Assim, respirei e continuei. Falei, me rematriculei no cursinho, fiz outra prova de bolsa, fui muito melhor nessa, porque eu não tinha estudado já há um tempo. E aí foquei muito, e aí passei o ano internado fazendo isso. E aí foi, estudei até que passei, aí foi com folga, passei, falar com o pé nas costas, porque não foi, mas eu estudei pra caramba, me preparei muito para a segunda fase, que ela é completamente diferente, e aí entrei. Bom, entrei, estava lá dentro, falei, bom, agora eu entrei, então eu fazia faculdade de noite, né? Noturno são 5 anos. Fazer o que, USP? Fazer USP, na fé. De manhã eu trabalhava, né? De tarde eu também trabalhava e entrei. Bom, e aí você vai lá, você conhece todas as coisas, tinha a Liga de Mercado Financeiro, tinha atlética, eu já tinha sido de uma atlética na outra graduação, apesar de eu gostar muito, acho que não era a idade que eu tinha, mas não era aquilo que eu queria, eu estava focado, falando, não, eu preciso direcionar e agora não posso perder mais nem um segundo. Então, essa falha de não entrar na primeira tentativa serviu muito para eu não desviar o meu foco na frente. Te ensinou sobre isso. E aí foquei nessa parada e falei, bom, é isso, vou ter que focar. Passou o primeiro, eu lembro que nos primeiros 6 meses de faculdade eu olhei e falei, cara, só tem gente boa aqui. Só que eu decidi que eu tinha que fazer alguma coisa na faculdade, participar de alguma liga, de alguma coisa, para poder participar dali. E eu escolhi a FEA Júnior, que é a empresa júnior da faculdade. E só tem, cara, a média de idade é 17, 18 anos. Né? Um 19 mais velho que tinha ali, e tinha eu de 30 mais. E obviamente tem entrevista, é uma provinha legal para você entrar, é bem bacana, né? E eu entrei e fui lá, e cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu trabalhava, fazia a FEA Júnior, e também a graduação, e eu ia bem. Os caras falavam, como você consegue? Eu falava, urgência, desespero, é isso, você precisa. Eu não tinha mais muito como errar, não podia colocar meio esforço, Gui, né? E aí com isso eu fui largando, né, algumas coisas. E eu lembro que eu decidi, falei, não, eu preciso tirar essa prova de CNPI, porque para me diferenciar dessa turma aqui, eu preciso, quanto antes, ter uma certificação, ter um diferencial. E aí me tranquei numas férias de julho, em casa, e eu lembro que eu fiz as 3 provas, conteúdo brasileiro, a técnica e a fundamentalista. E por que eu fiz a fundamentalista? Já que eu não tinha nada nessa área, né? Até porque a experiência que eu tinha era com análise técnica, né? Porque eu falei, cara, estou na academia, se eu quiser um banco de investimento, alguma coisa, eu preciso ter essa base, porque eu falava de análise técnica na minha graduação, ninguém nem sabia o que era ou ria, né? Isso não funciona, isso não dá certo, isso. Enfim. E hoje é um pouco assim, não existe um preconceito sobre isso, mas tudo bem. E eu lembro que eu me tranquei em casa, me tranquei mesmo, cara, de não sair nem um dia, no máximo eu ia comer uma pizza, tal, voltava, tal, e eu fiz as 3 provas e saí. No final de julho passei nas 3 provas e beleza, e falei, bom, agora beleza, agora eu sou um analista certificado, eu já podia exercer porque eu tinha uma graduação, só que eu não tinha feito a segunda ainda, e falei, bom, e agora, o que eu faço? E aí vinha, são trimestralidades, a cada trimestre você tem um pagamento, né? Então eu tinha que pagar aquilo e não tinha profissão na área ainda, falei, bom, mas beleza, consegui meu diferencial. O meu irmão, nesse período, ele tinha uma empresa e ele teve um probleminha na empresa dele, em questão financeira, e falou, pô, você não consegue me ajudar? Falei, óbvio, consigo te ajudar. Larguei um dos empregos que eu fazia, aí fiquei com o consultório, que era mais fácil de gerenciar o tempo. A empresa júnior da faculdade, que obviamente tinha uma demanda, mas eu conseguia, era gerenciável também, e vendi o meu carro para ajudar meu irmão, porque além da ajuda da gestão que tinha que fazer da parte de financeira, ele precisava de recursos, e eu vendi o meu carro. Ele vendeu o dele também. E eu lembro que a gente trabalhou lá uns 8 meses sem salário. Caraca. Em 6 meses eu consegui a gente tirar um prolabore de quase R$1.000 cada um. 6 meses depois. Assim, mas colocamos em pé. A empresa está rodando até hoje, ele está super bem, enfim. Massa. E foi embora.
Ficaram bons ensinamentos que eu deixei ali. Então, meio que eu já usava da faculdade para aplicar numa empresa. Olha só, cara, isso foi bem, cara, iluminado também, né? Oportunidade é estar no lugar certo, na hora certa e tomar o risco certo também. Sim. Só que eu tinha pouco a perder. Aquilo que eu falei, não é fácil você, vamos, né? Eu simplesmente aceitei aquilo. E a empresa dele começou a evoluir, a gente começou a tirar uma graninha dali. E eu lembro que eu acompanhava uma sala da Rico, na época, uma das poucas salas que tinham. E eu lembro que eu acompanhava um pouquinho, né? Quem trabalhava lá naquela época era o Leandro Martins e tudo. E tinha um rapaz que trabalhava com ele à tarde e que, não sei se pediu demissão, assim, eu lembro que ele saiu. Uhum. E rolou aquela vaga. E eu lembro que eu comecei, né, a procurar e tentar. Até que eu consegui, depois de algum esforço, uma entrevista na Rico. A Rico ainda não fazia Sim. parte do Grupo XP. Mas eu lembro, cara, como se fosse hoje, de entrar no elevador. Primeiro que eu estava social. Imagina que eu estava fazendo algumas entrevistas para estágio, com 30 e poucos anos, em banco de investimento grande. Eu fiz algumas entrevistas, fui para alguns rounds, passei alguns tinha uma vaga, já logo no começo já era descartado, assim. Mas eu nunca falava, cara, como que eu vou conseguir uma vaga de estágio, Gui? Com essa idade que eu tenho, um cara mais cedo. Bom, e eu lembro que surgiu isso, eu falei, cara, eu já tinha certificação, que eu tinha garantido, cara, mas esse gap deve ter quase um ano, hein, Gui, tá? Entre uma coisa e outra. E eu falei, cara, preciso disso. E aí foi, bom, eu consegui uma entrevista, duras custas, não foi uma coisa de um dia, foi insistência. Bom, eu consegui uma entrevista, cheguei lá de gravata, a hora que eu entrei pela porta, ninguém social, todo mundo de polo. A Rico, uma empresa, era muito mais informal, e é mesmo, né? Eu olhei e falei, nossa, como eu errei. Falei, bom, mas pelo menos eu errei pra cima, né? Falei, bom, mas errei, bom, sentei ali, olhei pro lado, olhei pro outro, aí vieram falar comigo. Chegou, que era meu gestor na época, ele chegou, cara, de calça jeans rasgada, jaqueta, sentou na mesa. Bom, e papo, ele já super descontraído. O Fred, inclusive, o Indec conhece ele muito bem, porque ele era, enfim, gestor nosso, né? Sim. E aí eu já fui logo tirando a gravata e batendo um papo, não sei o quê, paraná. E eu lembro que no papo ele falou, coloca a camiseta, faz o vídeo aí, você tá contratado. Cara... Ali, pá! Eu não tava esperando, eu achei que ia ser uma entrevista, ia ter outro round. E, né, eu lembro que eu saí dali, já gravei um vídeo, eu nunca fui um cara muito bom na câmera e tudo mais, fui um cara mais tecnicão, assim, não sou um cara estupidamente extrovertido. E eu lembro que eu saí de lá, cara, gravei o vídeo, achei que o vídeo ficou horrível. Você aprendeu, cara. Aprendi. O pessoal fala, pô, você fala super bem hoje, parece que tá... Eu falei, mas ainda assim, às vezes dá mais a experiência, o tempo, né? Sim. Você vai realmente aprendendo com aquilo. Eu lembro que eu saí de lá, Gui, queria que tivesse a câmera do elevador. Putz. Eu pulava no elevador e dava soco no ar, cara. De felicidade, de entender que tudo aquilo, cara, a mudança, as dificuldades, não ter passado. Valeu a pena, irmão. Tudo. Valeu a pena. Valeu pra caralho, velho. Entendeu? Pra caralho, mano. Valeu pra caralho. E eu fiquei muito feliz, cara, né? O salário que eu ia receber dali não era alto, né? Pra mim era. Pra mim foi um ganho. Era mais do que eu ganhava, né, em tudo aquilo que eu estava fazendo. E era um trabalho teoricamente remoto ainda, que eu ia ficar de casa. E bom, saí contratado feliz, soco no ar, alegria vibrando ali. Voltei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha mãe e falar, porra, eu consegui. E... Parcerona, né? Pra caralho, cara. Cara, isso não é aquilo, cara. É a história, velho. É o processo todo, né? É olhar pra trás e falar, valeu cada curva, valeu cada erro, valeu cada noite sem dormir estudando, valeu cada batida de cabeça que eu voltei e fui pra frente de novo, cara. Valeu tudo, meu velho. E eu lembro, beleza, a felicidade baixou, poeira, falou, bom, beleza. Aí, daqui, próxima segunda-feira, eu ia fazer minha primeira sala ao vivo, Gui. Eu nunca tinha feito, cara. Eu fui contratado para ser cada 1 a 5 numa sala ao vivo sem nunca ter feito. Eu operava, né? Eu sabia fazer trade. Falei, bom, estratégia. Só mais um desafio, né? Só mais um leve. E aí eu falei, nossa, sozinho e tal. Falei, bom, não sabia nem ligar o streaming, né? Enfim, bom, liguei o troço ali, a coisa, né? Tava tudo estabilizado. O que eu vou fazer? Aí preparei o meu primeiro dia. Cara, eu ia ter da 1 a 5, né? 4 horas para falar direto. Sem habilidade brutal com as câmeras, fazendo trade. Eu não ia ficar abrindo um monte de trade ali. Que o pessoal quer isso, né?
Falei, quer saber? Já sei. Primeiro eu vou chegar, montei, né? Roteirão. 1, 2, 3, né? Começo, meio e fim. Primeiro, apresentação, né? Falar um pouquinho da minha história, ir rápido para uma parte central, ver se eu tenho um outro trade. Nesse meio, colocar uma aula régua alta, com conhecimento diferenciado, e tentar encerrar o dia ali, né? Agradecendo aquela coisa toda e tentar fazer um bom dia, mesmo que eu não tenha um trade muito bom, né? Fazer Legal. isso. E aí foi, eu comecei meu dia, me apresentei, o pessoal gostava muito do rapaz que estava lá antes, então assim, tem aquela, esse cara, vamos ver qual que é dele, aquela coisa, assim como é normal hoje, haters sempre tem, mas de fato me receberam muito bem. Eu lembro que eu passei um call nesse dia, peguei o meu game, já, opa, puxei o freio de mão ali, coloquei uma aula super avançada ali, que o pessoal adorou, obviamente, é uma forma de me defender, de fato, e entregar algo realmente bom também. E aí falei, bom, passei o primeiro dia, cara, suei, né? Mas foi bom, Primeira gostei. experiência. Gostei disso aqui, né? Segundo dia, aí a terça-feira, passei um call a mais, a coisa foi soltando, né? Aí eu fazia isso, eu dava uma aula no dia, então eu sempre fazia uma aula educacional, alguma coisa no dia, e colocava alguns calls ali, tirava algumas dúvidas, e fui seguindo essa linha, sempre tive a característica de interagir muito com o chat. Por isso que eu odeio hater no chat, porque eu leio tudo que tá ali, cara, e às vezes me incomoda um pouco, porque eu tento responder todo mundo, tento bater um papo, tento realmente ter essa troca. Ali, né? E às vezes incomoda um pouco. Bom, enfim. Faz parte. E eu lembro que me ligaram e falaram assim, olha, o Fred, né, o sócio, né, ele quer você aqui na corretora. Gostou do seu trabalho? Tem uma cadeira aqui para você. Porra. Mais um motivo de alegria, né? Bom, eu cheguei lá, tinha uma cadeira, não é que tinha uma cadeira na corretora, tinha uma cadeira atrás dele. Eu lembro que sentava eu, a Bruna Sene, que hoje está, inclusive na XP também, e aqui tinha o Leandro e o Indec. O Indec. O Beto. Na época ali, ele já tocava boa parte de uma área ali, ele já sentava ali, foi dali que eu conheci realmente o Beto. E aí a coisa foi evoluindo, aí eu fiquei um baita tempo na Rico, realmente aí fui me consolidando, enfim, aí comecei treinamentos, enfim, comecei realmente a me consolidar no mercado. Mas toda diferença, naquela época o CNPI, a certificação, estava começando a ser exigida de fato, mas as corretoras não tinham ainda, então tá aí o diferencial que eu tinha, que lá atrás eu plantei achando que, em algum momento eu falei, será que eu fiz bem de fazer isso? Porque eu tô aí pagando esse negócio 1 ano e aí não atuo. Passou, veio e eu tava pronto. Não adianta. Tava pronto. Se a oportunidade passa, meu velho, e você não tá pronto para aquilo, você não vai. Alguém vai pegar. Ela vai passar. Entendeu? Então esteja pronto, traça esses objetivos e acho que a coisa tende a funcionar. E aí foi, na Rico, eu fiquei alguns anos na Rico ali, trabalhando com sala ao vivo. A sala bombava, no final do dia eu fazia uma rodadinha de swing trade, então eu comecei a colocar no meu horário ali coisas que eu não via no mercado até então. Tinha fechamento de mercado já, mas eu fazia uma rodada de pelo menos 40 minutos de swing trade, e aí ficou meio que um negócio meio que estruturado, foi ganhando, a sala já tinha uma baita audiência e cresceu ao longo do tempo. E aí eu fiquei, nesse meio tempo a XP comprou a Rico, eu lembro o dia que o Guilherme Benchimol foi lá, aquela coisa, pô, que massa. Nossa, vamos comprar, não vou comprar, ficou até aqueles burburinhos de corredor e tal que sempre tem. E acabou que comprou. Nessa época eu acabei tomando a decisão de sair ali, até porque eu não sabia o que vinha de novidade por ali, e acabei indo trabalhar em outra casa ali. E fiquei. Aí você ficou um tempo fora. Quase 6 anos eu fiquei em outra casa e voltei faz aí, quase 3 anos já, 2 anos e alguma coisa. E o Indec me procurava, a gente sempre trabalhando muito bem juntos, relacionamento né? Legal. E ele já sabia muito quem encontrava, eu também já sabia. Enfim, e eu acho que eu estou no lugar certo e acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Caraca, velho. Ó, então. eu não sei você, mas eu tô curtindo demais esse papo, tá incrível, irmão. Que papo, que conversa Valeu, gostosa, velho. Mas deixa eu te fazer 2 convites. O primeiro deles, eu te convido a apertar no like. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você fala por algoritmo aqui do YouTube, que é próspero, por sinal, que você está gostando. E ele acaba entregando para outras pessoas poderem aprender com esse conteúdo que você está aprendendo aqui. Então faz isso agora, não perde tempo não. Comenta aí, fala o que você está aprendendo, porque a gente gosta, né, de ler, de interagir, de responder. E o segundo convite é para você apertar no link na descrição do vídeo, depois que terminar esse papo que está demais, e entrar para o Game Class. Aula. Você está acompanhando o Game Class? Você tem aula lá, né? Eu estou acompanhando, tem uma aula minha lá, tem bacana também. Subi um pouquinho a régua lá. Pediram para eu dar uma aula avançada de gráfico com fluxo. Caraca, desafiador.
E eu não só, né, passei o conteúdo que eu achava que era pertinente, como eu peguei algumas operações que eu fiz na arena e mostrei o que eu vi na hora ali. Legal, cara. Para tentar passar, lógico. Né, o racional. É o racional que teve por trás ali. Mostrei uma estratégia bacana que dá para ser utilizada. Então, para você ter acesso a essa aula do Ross, tem aula minha, ela também, de gestão de risco e comportamento, que está top. E de uma galera, de forma gratuita, aperta aí, se inscreva. Você vai entrar numa comunidade no WhatsApp e lá você recebe todas as informações. Então não perde, tá top demais. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre uma parada que você tem na sua história e que ensina muito para nós traders. Fala pra gente de qual foi o seu melhor momento e o seu pior momento no trading e o que você aprendeu com isso. Vamos lá. Eu acho que o melhor momento eu vivi recente, na pandemia, cara. Eu acho que eu tive meu melhor ano de day trade na pandemia. Então foi onde era um mercado de alta volatilidade, que é onde a gente fizer a coisa certa, é onde a gente mais faz dinheiro, porque a gente consegue... Porque o mercado anda, né? Retornos por risco muito assimétricos. Num mercado como hoje, dificilmente você consegue algo 3, 4 para 1, é difícil. Você consegue, né? Um dia como hoje, que subiu um monte, sim, mas dias mais travados. São mais atípicos, né? Exatamente. Ali você conseguia... Eu operava ações na época. Operava dólar também, mas muito mais ações. E, sei lá, entrava com um stop de 10, 15 centavos, chegava a pegar 3, 4 reais. Operando companhia aérea. Enfim. Aquele estresse de mercado realmente forte. Então, foi um momento onde eu me testei, eu já tinha uns 15 anos aí de pregão, então bastante tempo de experiência, e aonde eu consegui colocar em prática muito do que eu aprendi durante muitos anos, né? E funcionou. Né? Mas o momento mais difícil, aliás, até saiu uma matéria há um tempo atrás ali, que a ideia era para falar, né, um pouco do meu histórico, e aí puxaram esse gancho no momento duro e virou matéria, porque obviamente isso vende, né, Gui? Então, sim. E muita gente se identifica, eu acho que é muito mais ensina isso. Ensina demais, né? Exatamente, e eu quis deixar no final foi uma mensagem de aprendizado que eu quero tentar fazer aqui. 2019, meu filho tinha 1 ano, ele tinha nascido há pouco tempo, e eu sempre operei em conta real, continuo operando, inclusive. Está com 5 aninhos hoje. Ele está com 6 agora, Gui, fez 6 agora. Então, ele tinha quase 1 ano, nasceu em junho. E eu lembro que... Nasceu em junho? Nasceu em junho. Que dia? 28. Eu nasci dia 13, cara, quase ali, ó. Gente boa. Tenho vários amigos de junho ali, Gui. E aí? E aí eu lembro que eu vinha num período muito fértil, acertando muito. Eu estava com 62 pregões positivos. Né? 62 seguidos. Uns ganham um pouco maior, outros um pouco menos. Então eu estava com... a gente pode falar de ego, mas eu estava com minha autoestima muito alta, achando que... Estava inflado? Inflado, tava. Eu lembro de operar, Gui, assim, ó, conversando com outras pessoas. Sabe assim? E estava tudo funcionando muito bem. Às vezes eu operando pequeno, mas estava tudo fluindo. Eu lembro que eu tinha feito um capital razoável nesse período. Eu operava, tentar trazer números para ficar um pouco mais tangível para as pessoas ali. Lá, trabalhava com stops na faixa de R$1.000, R$1.500, R$800, digamos assim. Era algo entre R$500 e R$1.000, para buscar ganhos no dia de R$1.000 a R$2.000. Tá? Mais ou menos para ter uma espécie de gerenciamento, que era o que eu fazia. E estava indo muito bem. Alguns dias eu fazia 2.000, outros dias 1.000, outro dia 500. Né? E vinha mais numa curva de ganhar pouco ou ganhar muito. Ganhar pouco, ganha muito. Manja, então... Mas sempre ganhando. Sempre ganhando. Então isso vai te deixando um pouco displicente, Gui. E eu lembro que eu falei, hoje eu vou operar alavancado. Então eu peguei, né, esse volume todo. Então eu operava no máximo ali com 20 lotes. Operava dólar, mini dólar. E eu falei, cara, vou operar grande hoje. Né? Já que eu fiz uma boa gordura, vou subir de patamar. Eu tinha feito... Isso no dólar, no mini dólar. Imagina que eu estava 60 dias. Nesse último mês eu tinha feito praticamente o dobro do meu salário na corretora, operando. Imagina que eu falei, vou pedir as contas. Pensei, falei, vou conseguir parar de trabalhar, né? Trabalhar fisicamente aqui para ser só ter. Estou no caminho, é isso que eu vou fazer, mas eu preciso, né, dar um upside. Eu lembro que a palavra correta, para ser sincero e honesto aqui, é ganância. Ganância, tá? Olho gordo, chamem como quiser, cara, mas o que aconteceu? Eu lembro que eu abri uma primeira boleta perto de 250 lotes. Veja que se eu operava no máximo com 20, estourando 30, eu estava abrindo uma boleta pelo menos 10 vezes
2 vezes maior do que eu estava habituado. Então esse foi o primeiro erro, né? Uma alavancagem excessiva. A segunda foi, andou um pouco contra o que eu fiz, meti um medião. Meteu o medião. Na mesma proporção, só que dobrado. E por que você colocou o medião? Sei lá, porque eu não estava acostumado com oscilação de 250 contratos. Né? O erro, acho que o gatilho inicial foi não estar acostumado a tomar um stop de 5 mil, por exemplo. Que era só ter estopado, né? E aí não. Aí você não aceitou. Não aceitei, coloquei um lote. Bom, eu não fiquei fazendo médio. Eu lembro que essa hora eu falei, bom, antes de eu colocar um médio, eu preciso definir um stop. Eu defini esse stop, né? E coloquei 550 lotes. Eu estava com perto de 800 lotes de mini dólar. O mercado fez assim, ó. Eu estopei com 7 pontos, mais ou menos, eu lembro mais ou menos a pontuação que era. Vi o mercado subir, estava vendido, vi o mercado subir mais uns 10, 12 pontos, marcar topo e desabar até uns 30. E eu lembro que assim, para mim foi... Teria pegado seu alvo. Sim, mas provavelmente eu ia estopar pior, Gui, porque imagina, se eu estopei com 7, subisse mais 15, com 800, imagina, cara. Enfim, eu estopei e eu entreguei aqueles 60 e tantos dias de ganho e mais um pouquinho ali em uma boleta, né? Hoje, olhando, cara, é tão fácil pontuar os erros, Gui, né? O gatilho de entrada, não da técnica, né? Em si, que eu acho que eu entraria de novo, mas o tamanho do lote que eu fiz na entrada, eu podia ter me alavancado grande, mas eu podia ter pego esses 62 dias e dividido em 10, por exemplo. Já ia ser muito maior. Eu podia ter dividido em 3, Gui. Minha chance de sucesso era maior. Uma melhor gestão do resultado. Muito melhor. Aí o que aconteceu? Eu se topei. A dor da perda não foi tão grande porque foi um dinheiro que era meu, obviamente. Eu tirei você tira do mercado e parece dar menos valor para ele. É um negócio meio estranho, mas não deveria, porque foi suado. Eu lembro que eu estopei e pensei imediatamente, falei, que merda. Por que eu fiz isso? Por que eu não dividi? Aí, na hora veio a resposta, falei, porque eu fui ganancioso, quis me alavancar demais. Na hora comigo ali. Pior, eu desliguei minha plataforma real e entrei numa sala, eu já trabalhava em corretora. Entrei na sala para trabalhar. Eu simplesmente, cara, eu não conseguia nem interagir direito. Cara, você estava anestesiado. Completamente. E aí pensei, o que eu fiz, sabe assim? Ficava aquela coisa de ficar te martelando na hora. Aquele autoflagelo emocional ali. Que não leva a lugar nenhum, na verdade, mas você tem que entender de onde que veio aquilo, né? De onde que veio essa ganância. Porque o mercado, a gente é consistente? Não, a gente está consistente em algum momento. Né? E a gente tem que manter isso, envolve fazer vários comportamentos que não são fáceis, né? Que não é gostoso. E a ganância vai vir, o medo ele vai aparecer, que é o que veio depois, né, Gui? Sim. A ganância vira medo depois. Exato, eu não conseguia clicar depois, porque eu estava com medo, tomei uma baita de uma trolha ali, entreguei tudo, eu falei, cara, revi o trade 1000 vezes. Eu teria feito aquele trade outras vezes, mas teria estopado. Gui, era só ter pago mais um stop. Exato. Quantos a gente não paga ao longo da carreira? Exato. Não pode um stop virar um acidente, né? E aí foi que eu aprendi mais uma coisa, como toda lição, né? Padronize o risco. Não corra riscos assimétricos. Essa simples variável, né? Essa simples premissa ou ferramenta de padronizar o risco que a gente corre em cada operação, ela te protege de tantos erros que a gente pode cometer, né? De fazer médio conta, de operar alavancado demais, de não aceitar stop. É isso, é aquele risco que eu corro. Então, e cada um vai ter o seu padrão, né? Você pode, às vezes, correr um pouco menos num trade mais arriscado, ou separar aquele risco, né? Você quer fazer uma operação escalada, então você vai correr meio aqui, meio no outro. É diferente. Mas nunca ultrapassar isso. Se o seu risco é R$100, R$1.000, não sei o que é isso que você tem que correr. E quando você vai crescer sua mão, você não tem que passar para 2%, né? Sobe 10%, sobe 15%, dá uma beliscada para cima, dá uma beliscada para cima. Então, e padroniza, aumentou a conta, sobe um pouquinho, aumentou, sobe um pouquinho. Eu acho que esse é o caminho, né? Você acredita que o gatilho que gerou todo esse estrago foi o fato de você ter feito esse aumento gigantesco ali do risco comparado ao que você vinha tendo e que fez com que você não aceitasse aquele primeiro stop? Aí vem um empilhamento de decisões ruins que te levou a esse resultado. Perfeito, Gui. É exatamente isso. Eu lembro de colocar o lote, a hora que começa a ir contra, eu lembro daquela olhadinha no financeiro. Manja, só aquela de leve. E você vê um número muito maior, eu lembro que eram quase 5 mil, muito maior do que o que eu fazia por dia. E 2 mil por dia não é pouco,
Sim. É um bom número, né? Inclusive, ainda hoje, é um bom número, né? É, excelente. E aí eu olhei para aquilo mexeu. E aí, cara, era só ter estopado, tava tudo bem. E eu lembro de crescer o lotão e colocar um lote muito maior. O médio subiu, o mercado entrou oval e correu muito rápido pro meu lote. E passou. E eu estopei, eu cliquei. E se eu não tivesse estopado, ia subir mais 15 pontos. Provavelmente eu ia estopar muito pior, né? Sim. Mas com certeza o gatilho foi esse, Gui. Foi não tá pronto para aquele risco. É igual o cara, academia, né, velho? Você é um cara do esporte. Sim. Você tá lá no supinão, com 30 de cada lado. Aí, de repente, você decide num dia, num treino de peito da semana seguinte, cara, eu vou colocar 60 na primeira série. Aí você vai lá e rompe uma fibra, né? E aí você fica fora um tempão, porque você quis subir muito. Ao invés de você colocar mais 2 anilhas de 5 e ainda pedir pro professor ali, dar uma olhada para acompanhar, se precisar dar uma ajudinha ali, enfim, fazer aquela subida gradativa, né, cara? Então, você acaba metendo o pé pelas mãos e abre precedente. O desconforto, a gente estava falando aqui até agora, o desconforto, sair da zona de conforto é o que te faz crescer. Né? E quando a gente aumenta o lote é o que a gente está fazendo. Sim. Né? Quando a gente aumenta o peso no treino é isso. Quando a gente vai fazer qualquer coisa numa academia ou qualquer outro esporte, é um pouco, quando o cara é maratonista, né? Quando ele vai aumentar o pace dele, vai correndo o limiar dele, ele está saindo da zona de conforto. Ela tem que ser incremental. Né? E aos poucos, né? Pequenos ganhos, né? Incrementais ali, né? Ao longo do tempo, vira um grande ganho. Sim. Né? Alguém quer emagrecer, às vezes, né, tem problema, aí o cara nunca fez nada, aí ele faz uma dieta mega restritiva, vai pra academia, nunca treinou na vida, vai puxar ferro, quer correr, fazer jiu-jitsu e ainda não assim, consegue sustentar. vai dar ruim. Né? Incrementais, desconfortos incrementais aos poucos ali. É isso que faz toda a diferença. Eu acho que essa é essa sacada aqui. Cara, uma parte importante dessa história. Você tomou a porrada. Você ficou ali confuso, você teve até que entrar ao vivo depois. Caraca, aquela dualidade, né, cara? Conversando consigo mesmo ali. E aí a ganância virou medo. Como que você conseguiu lidar com isso, velho? Ah, cara, faltou a gente ir pra esse lado, é verdade. Tive que reduzir meu lote. Fui pro lote mínimo, Gui. Né? Falando família, foi com 2. Voltou pras bases. Exato. É isso, é o que eu tinha que fazer. Eu falei, bom, o que eu preciso fazer? Voltar pra base. Não adianta eu querer continuar grande, né, desse jeito. Nem voltei ao que eu estava fazendo. Eu voltei lá para o mínimo, para 2 lotinhos ali, e fui. Até que foi 3, até 4. Foi ganhando confiança de novo. Sim, a confiança vai vindo, né? Você vai ver que... Enfim, e foi um movimento atípico também que eu peguei. Sabe o que eu fiquei pensando, Gui? Se meu stop não estivesse na tela, acho que ia ser muito pior. Né? Então, eu ainda usei mecanismos de proteção ali que eu acho que me ajudaram. E a volta foi dura, cara. Agora, falar, se voltei com 1 foi fácil. Não foi. Não foi. Eu lembro de... Muito parecido. Quando meu filho nasceu, Gui, eu tive um problema também de risco. Eu não conseguia tomar risco. Meu filho nasceu, eu fiquei uma semana... Eu lembro de entrar no trade e sair. Entrar e sair. Entrar e sair. Falei, eita! Até brinquei, meu sócio na época. Eu falei, pô, Nick, tô conseguindo tomar risco, cara. Tô pipocando, entra e sai no trade, entra e sai do trade, entra e sai do trade. Falei, pô, calma, né? Caraca. Tá tudo bem, não tava tudo certo, né? Enfim. E aí depois eu fui devagarzinho, vai retomando, né? Como você que tem que cara, voltar para as né? bases. Nossa mente, como que é o fator emocional ali, cara, de fato. Porque assim, eu tenho plena convicção, cara. Eu sei fazer dinheiro, eu sei fazer trade, né? Eu sei ler o mercado que está acontecendo, eu sei quase sempre o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Né? Então isso me ajuda muito. E eu acho que esse é o caminho, reduzir, né? Dar vários passos para trás ali e mostrar para você mesmo que é isso que você sabe fazer, né? Até que a coisa vai voltando, enfim, você volta para o normal. E hoje existe algum resquício de dor sobre essa situação? Acredito que não, né? Porque você fala tranquilo sobre ela. Não, né? Eu falo tranquilamente, assim, mas obviamente dificilmente você vai me ver tomar um risco muito grande hoje, né? Aprendizado, né, Gui? Eu acho que a gente não pode ficar cometendo os mesmos erros, né? Porque assim, né, cara, a gente só aprende quando a gente muda, né? Então você mudou esse comportamento. Então você sabe que se comportar dessa forma vai te gerar uma dor. Então você não vai correr aquele risco de novo. Você pode tomar outros riscos, pode cometer outros erros. E de fato vai, porque só erra quem faz. Só que os mesmos erros, cara, você não vai cometer de novo. O jogo do progresso, a ascensão em tudo que a gente faz na vida está aí. Sim. Erros em erros aprendidos, acumulados, que vão nos fazendo sermos melhores a cada dia, né, velho?
Senão a gente fica num loop infinito de estagnação, né? Exato. Cara, eu acho que quem me assiste no Arena, acho que, sei lá, faço de 2 a 3 vezes por semana, né? Agora mais 2. Acho que quase em todas, para não falar todas, né, uns 90%, eu falo sobre risco de assimetria de risco, manter-se com o risco padronizado. Talvez uma forma de reforço para mim, né, apesar de pôr em conta dele, mas é para todo mundo ouvir isso e se proteger disso. Porque, cara, ia ter tomado mais um stop, talvez ia pegar o próximo trade, ia surfar, ia ter o payoff melhor, ia pagar aquele stop, ia ficar tudo bem, ia sofrer a dor. E é um erro que a gente sabe que não deve ser feito, né? Eu sabia também. Mas é o que você falou, cara, uma forma de você se proteger e de você proteger quem está assistindo, de sentir aquela dor que você sentiu, cara, que não precisa sentir. Não precisa. Porque a primeira coisa que vem na cabeça, você fala, cara, será que isso é para mim? E na verdade não é que eu não tinha habilidade para fazer trade. Foi uma decisão ruim que levou a mais uma decisão ruim, né, pautado por uma emoção chamada, não sei se ganância é emoção, mas enfim, um comportamento, mas pela ganância, né? Por um excesso de... confiança. Falta de humildade, Gui. Ego. Tá? Meu ego ali falou mais alto. O traço negativo do ego. Né? Mas vai ser o 65º dia para frente hoje, vai ser a meta do ano. Né? Eu vou triplicar esse dinheiro que eu fiz, né, com suor por quase 70 dias em uma boleta. Gui, tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, cara. E eu já sabia, não é que eu não sabia disso. Eu nunca tinha vivido aquilo, porque primeiro eu nunca tinha feito uma sequência tão grande, já começa daí. Né? E eu nunca tinha parado com aquele lote, enfim, cara, ganância. Acho que essa foi a grande palavra ali. Eu acho que a gente tem que sempre tentar se blindar e tentar ser o mais racional possível quando a gente está trabalhando. Perfeito. Quais são as 3 principais habilidades que um trader precisa desenvolver para ter sucesso nesse mercado? Cara, para mim a mais importante é aprender a tomar risco. Né? A disciplina, né? Então, aprender a tomar risco é uma coisa, tem muito mais a ver com gestão, né? E escolher que risco você vai tomar, do que com a disciplina. A disciplina é fazer aquilo que você se planejou. E a terceira, cara, é método. Ok. Método, eu acho que é isso, né? Método, como que você enxerga o método? O método é aquela coisa que vai te dar a base do que o que deve ser feito em qualquer ocasião de mercado. Qualquer ela que seja. Né? Hoje mesmo o mercado dá uma porrada para cima. Tinha feito uma primeira vendinha num bom sinal, mas o mercado rompeu a lateralidade. Eu fiquei esperando o mercado voltar para comprar. Eu não queria mais vender. Eu já sabia que eu não... Primeira coisa, eu já sabia que eu não tinha que fazer. Naquele contexto, eu só podia pensar em compra depois que rompeu. E acabei, eu não consegui comprar porque não voltava e aquela coisa. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer, então que era comprar. Apesar de eu não ter conseguido comprar onde eu queria, eu não fiz o que eu não deveria ter feito. Tá. Então eu sabia o que não era para fazer e isso me protegeu, obviamente. Se qualquer venda que eu tivesse feito, eu teria estopado. Né? Então, o método ele me mostra, né, em qualquer tipo de cenário que a nossa atividade ali, o que eu tenho que fazer? Né? Preciso comprar, vender ou ficar de fora. É só isso que a gente pode fazer no mercado, não tem uma terceira opção. São 3 né? caminhos. Então, e hoje o método me dá isso. Né? Juntamente, né? Aí vem o tamanho de lote, obviamente, o que é um bom sinal, como que você vai manter seu risco sempre no mesmo nível, enfim. Mas tem mais a ver com outro ponto, nós estamos saindo um pouco da parte do método ali, que é nesse sinal eu compro, nesse sinal eu vendo, nesse sinal eu não faço nada e pronto. É o que, quando, como e perfeito, por quê. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Irmão, se você pudesse estar sentado na frente do Leandro Ross, que começou essa jornada toda aí no mercado financeiro, que decidiu fazer, né, a pivotagem, a mudança ali de profissão, e você pudesse compartilhar um ensinamento para aquele garoto que estava começando, que já não era tão garoto assim nessa fase. Sim. Um ensinamento que pudesse fazer com que ele sentisse menos dor, talvez, ou tivesse melhores resultados. Qual seria esse ensinamento? Pô, Gui, se eu falar, cara, que toda dor valeu a pena, cara. Se eu tentasse colocar... Cara, podia falar várias aqui, né? Tamanho de lote, gerenciamento, cuida do ego, mais disciplina. Acho que todo mundo passa por fase de indisciplina. Hoje, a disciplina permeia a minha vida em vários pontos ali, mas acho que ainda tenho muito para evoluir nisso. Mas acho que a disciplina seria um bom ponto. Né? A disciplina, tanto para estudar, para se dedicar,
para se manter dentro do plano. Acho que tudo isso ajuda, cara, mas, cara, se eu falasse para mim lá atrás e não cometesse nada disso, eu não teria aprendido, cara. Legal, cara. Entendeu, cara? É um troço meio louco, assim. Legal. Eu podia... Porra, cara, eu aprendi pra cacete, entendeu? E eu não ia aprender. Tem aquela frase que dizem, né? Nem dizem que é do Einstein, mas tem tanta frase que atribuem, que eu nunca sei se é, mas... É só falar que é do Einstein que você acerta. Que acerta, né? Que o gênio Ou é um provérbio aprende... chinês. É um provérbio chinês, boa. É um provérbio chinês, então, né? Que o gênio, ele aprende com o erro dos outros. O cara inteligente aprende com os próprios erros. E o cara burro não aprende com... nem errando. Eu acho que a genialidade vem um pouco disso, obviamente, mas é difícil, né, cara? Eu acho que é nesse meio que eu tô, cara. Se tem uma qualidade que eu tenho, que eu falaria pra mim de novo, então, não pra eu não cometer, mas mantenha-se resiliente. É isso. Legal. Continue. E aí que eu falei, por que eu falei muito de jiu-jitsu lá atrás? Porque ele traz muito hoje. De resiliência. De resiliência, de humildade, de abaixar a bola. Sempre tem um cara melhor que você. O mercado sempre tem, a hora que você abriu tua boleta, nessa fase do Brooks, sempre tem um trader mais inteligente que você apostando exatamente contra aquela posição que você está montando agora. Por que é a sua que vai dar certo? Né? Então nunca queira adivinhar o próximo movimento, não é isso. Né? Então é um pouco disso, sempre vai ter... Essa eu sei que é do Mike Tyson. Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. É mais ou menos isso. A gente tem um plano estabelecido até você tomar uma pancada e aí você se perde, né? Até você tomar alguns socos na cara e você começa, você aprende a esquivar, você absorve mais, você aguenta a pancada. Então eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa pra mim mantenha-se firme, mantenha-se resiliente, mas opera um pouco menor no começo. Acho que isso eu falaria pra mim. Porque no começo eu fui um pouquinho afobado aí com um dinheiro rápido, acho que isso acaba acontecendo. Mas eu acho que eu não deixaria nenhum erro pra trás, cara. Eu acho que eu passaria por todos eles para poder chegar até aqui, cara. Acho que eu não chegaria aqui sem Se não passar fossem por eles, né? Sensacional, velho. Tem uma coisa que eu repito comigo constantemente, justamente para me proteger do ego, que eu falo para mim assim, cara, eu não sou nem tão bom, nem tão ruim quanto eu penso que eu sou. E nem tão bom, nem tão ruim quanto os outros falam que eu sou. Muito bom. Né? Muito bom. Pra gente manter o pezinho no chão. E é bem isso mesmo, cara. Eu acredito que os erros nos ensinam demais. Se nós estivermos conscientes e presentes para eles. E você, pela tua trajetória toda, você sempre esteve ali consciente para eles, cara. Sensacional. Mas vinha depois, viu? Vinha depois, Gui. Eu comecei a entender, no começo desse ano, eu tive uma porrada de disco, alguns resquícios aí da minha época de atleta. E em março desse ano eu perdi o movimento desse braço aqui. Agora, faz março pouco tempo. desse ano? Março desse ano. E aí foi um choque, óbvio. Né? Indec e XP foram incríveis, cara. Né? Acho que o Indec me ligava todos os dias. Primeiro que ele falou, fica na sua casa, você precisa se cuidar. Essa foi a primeira coisa que ele me falou. E me abalou, né? Eu tenho uma família, falei, cara, e agora minha mão direita, como que eu opero? Eu lembro que eu passei por aquele momento de, bum, aquele soco no... Eu falei, puta, agora, caramba, tá tudo dando certo, tá tudo bem, tá tudo beleza. Aí eu lembrei, falei, cara, mais uma dificuldade. Eu lembro de estar deitado no sofá, tá com uma baita dor na cervical. Quando eu deitado e pensando, eu falei, cara, calma, esse troço vai passar, cara. E a hora que passar, você vai rampar de novo. E acabou que eu fiz 2 baita entregas de casa para XP, não consigo ficar muito parado. Óbvio que eu tive ajuda e tudo mais, mas fiz umas 2 baita entregas. Continuei trabalhando, lógico, num ritmo um pouco mais lento. Tive uma baita motivação aqui de dentro. Meus pares ali, todo o time aqui de analistas pegaram o que dava para pegar. Caraca, não Pan, sabia a Martinha, dessa, que mais um agradecimento especial para elas ali. Elas foram excepcionais. Eu lembro que foi bem próximo ao Dia da Mulher. Eu lembro que eu chamei as duas para um papo, elas acharam que era outra coisa. Mas eu chamei para agradecer e, cara, eu nunca vou esquecer. É nesse momento, meu velho, que você sabe quem é quem, cara, né? Quem tá do teu lado ali, não, levanta aí, cara, entendeu? Levanta e vai. E foi bom, mas eu já estava muito mais maduro, né, Gui? Então, assim, eu sabia que eu estava passando por um outro momento duro e eu falei, cara, já era, você vai rampar saindo daqui. E foi o que aconteceu. Então, eu falei, bom, preciso entregar alguma coisa. Eu falei, cara, você é trader, cara. Teu cérebro é a coisa mais importante que você tem hoje, né? Então, o que está aqui dentro ninguém vai tirar, o conhecimento ninguém tira. E fui usando essas ferramentas ali para ajudar
a sair daquela dificuldade. Lógico que foi muito mais fácil, tinha mais maturidade, mais experiência, mas foi outro, né? Eu tô bem, voltei pros treinos, tô fazendo tudo de novo, lógico, muito mais brando, fisioterapia pra caramba, aquela história toda. Quando você passa, eu olho e falo, bom, beleza, tá tranquilo, mas eu lembro que no momento ali é aquela coisa, chacoalha a tua vida inteira, né? Meu filho pequeno, papai, tá tudo bem, você não tá bem, filho não pode pegar no colo, né? Gosto de brincar de lutinha, menino é aquela coisa, energia 1000 ali. Enfim, então, e cara, na boa, talvez ano que vem aconteça outra, talvez no outro outra, e vou passar por várias, assim, como todos vocês, como você também, que já passou por muita coisa que eu sei. E é isso, cara. Depois de um momento de dificuldade, seja ele qual for, cara, respira, né? Insista, e a gente aguenta muito mais do que a gente imagina. Exato. Muito mais, cara. Então não deixa um momento ruim acabar com você, com a tua essência, enfim, acho que esse é o... Espetacular, irmão. Qual que é o seu maior medo e a sua maior virtude? Meu maior medo? Não ver meu filho crescer. Não poder estar presente para ensinar isso para ele, né? E esse tipo de coisa, porque ele vai passar pelos perrengues, né, cara? Eu acho que a minha maior virtude, acho que é algo que eu vim construindo. Eu sou um cara altruísta, Gui. Eu não sei de onde nasceu isso, se foi da cultura da minha família, se foi por observar pessoas em momentos que eu estava com dificuldade de me ajudarem. Mas eu acho que, pelo menos as pessoas são muito próximas a mim, eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas e realmente ajudar, né? Eu acho que a maior virtude é essa vontade incansável que eu tenho de ajudar alguma outra pessoa. Teve um evento do Aranha, um tempo atrás, no começo do ano, que eu participei. E eu lembro que uma hora, falando um pouco da minha história também, eu falei sobre isso. Se alguém aqui nunca teve a oportunidade de ajudar alguém de verdade, sem querer absolutamente nada em troca, se você nunca fez isso na tua vida, cara, faça. Não tem sensação melhor. Pelo menos pra mim, cara. Verdade. Tá? Não tem. Eu não quero nada. Não quero mérito, não quero parabéns, eu não quero nada. Simplesmente ajudar a outra pessoa. Isso é importante. Eu acho que muito do que eu fiz na área da saúde tinha a ver com isso, Gui, né? Então acho que tem esse resquício ali. Um dia desse eu pensando, cara, o dia que eu me aposentar, o que eu vou fazer? Porque eu não vou parar de trabalhar enquanto eu me mexer. E uma das coisas que veio, né, na minha cabeça foi, talvez eu volte a atender, cara. Gratuitamente. Legal, né? Só para me manter ali. Eu acho que hoje eu só não atendo. De vez em quando eu atendo um outro amigo ainda que está meio ferrado aí, eu dou uma força. Mas, cara, não tem nada melhor do ponto de vista de satisfação pessoal do que ajudar outro ser humano sem querer absolutamente nada em troca. Vivo, né? Exato. Vivo. Não tem grana que paga, não tem reconhecimento, nada, pode esquecer tudo isso, não estou falando disso. Estou falando de ver a gratidão, a pessoa não precisa nem te agradecer, mas você perceber a gratidão daquela pessoa por você. Então acho que isso espetacular. É muito bom, cara. Muito bom. Irmão, como que você se vê daqui a 10 anos? Como e onde? Onde que eu me vejo? Eu achava que eu ia para o interior de São Paulo. Tinha até feito uns planos e tal, mas a gente já pivotou. Mas o que eu me vejo, eu vou ser trader ainda, vou fazer isso pro resto da minha vida, Gui. Isso eu tenho plena convicção. Pelo que eu vejo hoje, lá na frente, estarei aqui ainda, né? Com plena certeza que é isso que eu quero. Eu estaria aqui dentro da XP. Eu acho que foi uma decisão muito difícil para eu tomar quando eu vim, porque eu estava muito bem na outra casa que eu trabalhava. E eu vim aqui, a transição é sempre difícil, mas hoje eu olho e falo, cara, valeu a pena. Foi a coisa certa, foi o certo a fazer. Eu estou no melhor lugar que eu podia estar. Então, do ponto de vista profissional, é isso que eu quero. Estarei fazendo a mesma atividade, né? Obviamente crescendo, né? Buscando mais pessoas. Tenho vários projetos em mente, com esse cunho, né, educacional, de grupo. Eu acho que isso supre um pouco essa questão de ajudar outras pessoas. E, cara, curtindo meu filho, cara, muito. Eu sou muito próximo, parceiraço, assim. Eu acho que ver as fases dele, ele vai para a primeira formaturazinha dele agora, né? É bom demais. É bom demais, cara, assim. Cara, só não tive outro filho porque minha mulher não queria, cara. Fiquei registrado, ela sabe. Queria muito, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na vida, então
com certeza estarei por aqui tentando melhorar, cara. Eu tenho plena convicção que daqui 10 anos eu vou ser um cara muito melhor do que eu sou hoje. Com certeza. E querendo buscar mais também, cara. Para quando a gente busca, né, cara, esse é um caminho inevitável. É né? isso. Muito bom, velho. Parabéns, cara. Caraca, que papo, hein? Que papo, hein? Pra gente partir pros finalmente. Você gosta de ler, cara, e assistir filme? Cara, filme faz tempo que eu não vejo, cara, mas leitura eu... Bastante. Bastante. Tenho o hábito rotineiro de ler. Rotineiro? Tem. E tem algum livro que você indica pra turma ler, que conversa um pouco com tudo que a gente conversou aqui? Cara, tem um livraço. Difícil de ler, hein? Pegado. Chama Comporte-se. Comporte-se? Acho que é Roberto Richard Sapolsky. O cara é um neurocientista, talvez mais famoso de hoje em dia aí. É um livro parrudão. É um livro super... Ele mostra coisas comportamentais, ele fala de neuroanatomia, neurofisiologia, ele vai bem técnico, então às vezes é um livro que para quem não é da área pode pegar um pouquinho, mas como eu tenho alguma base da área da saúde, essa parte também me interessa, mas ele fala desenvolvimento do nosso cérebro como um todo, ele fala de comportamentos de grupo, ele trabalha até alguns comportamentos mais ruins, digamos, da sociedade, como psicopatia, criminosos, e vai para um outro lado, fala de adolescência. Então ele fala muito de comportamento, né? Um neurocientista famosaço e tudo pautado por publicações, estudos. Científico. E, cara, Gui do céu, que livro, cara, que livro. Só que é um livro duro de ler, não um livro que você lê, nossa, que gostosinho, entendeu? É um livro que exige atenção. Às vezes eu tô lendo, meu filho, né? Ele cola em mim, eu dou aquela parada, cara, eu tenho que voltar o capítulo inteiro, cara. Porque é bruto, denso, assim. Mas assim, tem partes que você fala, cara do céu, que livro, né? Você vai lendo, que livro. Então cara, recomendadíssimo, assim. E eu dei até de presente pro Aranha, se não me engano. Que legal. Dei presente pra ele, cara. Não sei se ele leu. Se não leu, espero que ele leia, né? E fica a cobrança aqui. Fica aí registrado, Aranha. Vamos pedir uma resenha dele depois. Legal. Mas livraço, Gui, livraço que vale super a pena e acho que tem muito a ver com essa questão de comportamento, de comportamentos impulsivos, de autocontrole, de disciplina, enfim. Tá na minha lista aqui, cara. Vou colocar na minha lista. Você vai adorar, Gui. Tem algum filme ou série? Você falou que não assistiu muito, mas tem algum que você assistiu que você acha que, puta, cara, isso aqui ensina muita gente? Cara... Rock Balboa. Cara, eu tava assistindo o Rambo esses dias e eu chamei meu filho pra ver, olha só, que legal. Eu falei, filho, assisti um filme aqui da minha época. Nossa, pai, que definição ruim. Não gosto muito. Não conectou, não. Mas, como chama aquele filme do Will Smith? A Espera... Não, é Procura da Felicidade. Isso. Cara, Procura da Felicidade. Eu sei que é um pouco clichê falar desse livro, mas, cara, não tem como não se emocionar. Filmaço. Desde a parte história do Chris Gardner, né? Do Chris Gardner, exatamente. Que, cara, virou um expoente no mercado, tá aí até hoje, enfim, ainda faz palestra, enfim. Quem não conhece a história desse cara, além de ser um feito baseado em fatos reais, que eu acho que já agrada o público, a história se desenrola muito de superação, a criação do filho. Então tem muito a ver com o meu momento. Cara, já assisti algumas vezes e se estiver passando, estiver em casa, eu vou deixar ele lá. Porque eu gosto muito. Ele gravou com o filho dele mesmo. Gravou com o filho dele, exatamente. Filmaço muito bom ali. Excelente. Pra gente dar aquela mensagem final, mas antes fala pra nós aí qual que é a sua rede social, cara. Como que a galera te procura, consegue te encontrar na internet, Instagram, YouTube? Eu não sou um cara muito ativo, né? Gui? Você já sabe disso, mas @ross.cnpi no Instagram. Ross, ROSS.cnpi. Quiser me chamar, pode ter um papo. Eu publico uma outra coisa, mas algum evento que a gente vai. Mas vira e mexe, o que eu mais faço ali é alguma interação com o pessoal, às vezes quer perguntar alguma coisa, então eu respondo todo mundo. YouTube tem? Se um dia ficar muito famoso, não. Já tive, hoje não, o YouTube eu fico aqui no canal da XP mesmo, no Arena, onde eu acabo ficando aí. E eu acho que as formas de me encontrar são essas aí. Se tiver alguma pergunta, quiser mandar lá, eu realmente respondo numa boa aí. Massa. Agora faz o seguinte, cara, olha para aquela câmera. Imagina que tem um trader que está começando agora, cara. Está começando agora a estudar, começando a se desenvolver, que está duvidando às vezes de si mesmo, às vezes passa pela cabeça que não vai ser capaz, que não merece. Qual que é a mensagem que você dá para essa pessoa, para esse trader ou para essa trader? A primeira coisa é não tenha pressa.
não tenha pressa. E jamais deixe qualquer pessoa fazer com que você desacredite de você. Acho que é isso, Gui. Essas estão meio conectadas, Paciência, na verdade. e autoconfiança. E autoconfiança. Isso não funciona, você não vai conseguir. Cara, passa. Esquece isso. Atropela isso. Todo mundo. Você que está aí é capaz de coisas inimagináveis. Né? Você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Então, só vai. Mas vai sem pressa e vai em frente. Muito bom. Senhoras e senhores, Leandro Ross. Caraca, irmão, que papo, Valeu, velho. Gui. Muito bom, Obrigadão, demais. meu velho. Ó, lembra de apertar no like, se não apertou, o dedo não cai não. Assiste os outros episódios do Mapa Mental aqui no Gamecast, de todos os programas, eu tenho certeza que vai te ajudar. E lembra de apertar no link na descrição e entrar para o Game Class. E a gente se vê no próximo episódio do Mapa Mental. Valeu!